Alô meninos, alô meninas, aqui é o professor Ezequiel Santos com mais uma aula de Geografia na sua TV Escola Jaboatão. Hoje nós vamos falar de tipos de mapas e as representações cartográficas, né? Como que a gente pode representar o espaço ao nosso redor em um plano, em um globo, né? A gente vai entender as características deste assunto, né, e deste tema tão importante para o dia a dia, né? A gente usa mapa praticamente em todos os momentos do nosso dia. Pode ser que não seja nós usando, mas tem alguém em algum lugar do mundo usando o mapa para poder tornar a nossa vida mais fácil. Por exemplo, você vai pegar um ônibus, tem lá o ônibus está sendo rastreado. Então, se ele está sendo rastreado em um mapa. Se você pede um aplicativo de transporte que leve você para algum lugar, para ele chegar até você e levar você também, ele precisa de um mapa, né? Então, o mapa está presente no nosso dia a dia. Então, como você vê aí na tela, tá? Observe que, do mesmo modo que você pode desenhar em um papel uma representação do seu quarto à mão, que a gente chama de croquis, vamos falar mais na frente sobre isso, os cartógrafos desenvolveram formas diferentes de representar a Terra. Entre elas, o globo terrestre, o planisfério e, mais recentemente, os mapas digitais, tá? Então, vem aqui comigo. E como é que a gente consegue representar a Terra? Existem alguns mecanismos. Entre eles, por exemplo, as projeções cartográficas. O que é uma projeção? Uma projeção é uma técnica desenvolvida para representar um corpo esférico, né? Você tem lá o globo terrestre e você precisa representar esse globo sobre uma superfície plana. Imagina aí comigo que tu tem uma bola de futebol, ou de basquete, ou de vôlei, e resolva tirar uma xerox dessa bola. Como é que você vai tirar a xerox da bola? Se você já viu uma máquina de xerox, ela é plana. Como é que você vai tirar uma xerox para poder representar toda a superfície? Então, os cartógrafos eles desenvolveram o que a gente chama de projeções cartográficas, né? Como você vê aí na tela, todas as projeções cartográficas apresentam algum tipo de distorção da realidade do espaço representado em maior ou menor proporção, tá? Quanto mais próximo estiver da superfície projetada em relação ao plano onde ela é feita a projeção, menor será a distorção dessa superfície. Vem aqui comigo para eu te explicar isso melhor. Então, se a gente for representar o ambiente desta sala, tá? É um ambiente que é próximo em um plano, eu vou ter ali uma distorção menor. Mas se eu for representar o ambiente do mapa mundo, ou melhor, o ambiente do globo terrestre é muito distante. Então, para eu colocar num papel pequeno, eu vou ter uma distorção significativa, que não vai representar a realidade, né? Então, você imagina que se eu for representar essa sala, eu tenho que reduzi-la a uma folha de papel. Não tem como pegar um papel desse tamanho, até tem, mas seria difícil carregá-lo, e levar para todo lugar. Então, para representar essa sala, eu vou usar uma técnica para que a distorção seja a menor possível, ou se eu conseguir, quem sabe, deixar ela inexistente. Mas é muito difícil. Então, existem algumas projeções, e essas projeções mais comuns estão aí na tela, e eu quero que você veja comigo. A gente tem a projeção cilíndrica, que é como se a gente envolvesse o globo terrestre em um cilindro, em um cano, um recipiente de cano, e colocasse o planeta lá dentro, né? E tirasse cópia. Você observa que vai sair legal essa parte, né? Que está mais no centro do cilindro. Mas essa outra parte aqui, mais central do planeta, ela não vai encostar nessa lateral do cilindro. Então, a distorção aqui vai ser maior, tá? Existe uma outra forma de representar esta parte. Seria a projeção cônica, onde eu pego o ponto específico do planeta para a representação. Ou eu posso representar pelo plano, tirando a imagem de uma parte específica que eu tiver interesse. Só que se eu quiser mostrar tudo, eu posso focar numa parte específica e o restante vai ser distorcido. Então, como você vê aí na tela, algumas projeções, as representações das áreas mais próximas dos polos são as que sofrem maior distorções em algumas projeções.
O mesmo acontece com a representação da superfície de alguns oceanos e continentes que precisam ser esticados para caberem dentro de um plano. Então, você para tentar tirar uma cópia desta parte do planeta e representar os polos ou determinado ponto, o oceano ou continente, você precisa esticar, diminuir, isso a gente chama de distorção nas projeções. E aí, como a gente vê aí na tela, existe uma outra forma de representar o planeta, que seria no globo terrestre. O globo, ele reproduz de modo aproximado a forma da Terra, as direções e as distâncias entre os pontos da superfície são mantidas proporcionalmente. Mas como você observa aqui, ó, nós temos um globo na nossa aula e o nosso globo, ele vai apresentar uma característica de representação que, por mais que nós tenhamos o formato esférico ou geóide, né? A gente sabe que o nosso planeta tem a forma de geóide, que é achatado nos polos e alongado no equador, mas olhando de maneira grossamente, a gente poderia chamar no formato esférico, mas não é uma esfera perfeita. Tem esse achatamento nos polos e alongamento no equador. Então você observa que mesmo nesse formato tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Ou você vê esse continente, ou você vê o continente que está aqui atrás da minha mão. Quando eu estou visualizando no globo, a desvantagem principal seria que eu só consigo ver uma parte, tá? Desta representação. Como você vê aí na tela, não possibilita visualizar toda a superfície do planeta simultaneamente. Uma face da Terra fica sempre oculta. Oferece poucos detalhes sobre a superfície terrestre, pois não apresenta casas, vilas, estradas, campos de agricultura. Veja aqui comigo, ó. Veja aqui comigo no nosso globo. Você não consegue visualizar aqui, vou pegar aqui a América do Sul, você não consegue visualizar aqui, ó, as ruas de Jaboatão. Por quê? Porque foi tão reduzido o planeta para caber nessa representação que os detalhes se perdem, tá? Então, o globo é interessante porque ele diminui a distorção, mas os detalhes são perdidos, tá? E aí, como a gente tem hoje no mundo tecnológico, né, as ferramentas digitais, você pode visualizar, fazer essa experiência que eu fiz aqui com o globo num computador, num celular, baixando aí o Google Maps e distanciando ele ao máximo, você consegue fazer essa brincadeirinha de girar para um lado, girar para o outro, e você vai ver que só dá para ver um lado, não os dois, ou todas as partes simultaneamente. Bem, uma outra forma de representar seria o planisfério. É um mapa que apresenta toda a superfície terrestre em um plano, tal como o mapa mundi, né? Um tipo de planisfério em que os dois hemisférios aparecem projetados lado a lado, como você vê aí na tela, que é aquele mapa que você mais utiliza talvez nos livros, né? Quem já pegou um livro de geografia para folhear, aquele mapa que aparece o mundo todo é um planisfério. Um mapa mundi com os dois hemisférios. Claro que vai ter ali as distorções, porque o planeta não é plano, tá? Mas ele é usado de acordo com alguns interesses. E aí, para compensar a primeira desvantagem, né, a gente elabora mapas que representam partes menores, né? Por exemplo, vocês estão vendo aí na tela dois mapas, um do estado do Rio de Janeiro, tá? E o outro é um mapa turístico do centro do Rio de Janeiro. O que a gente percebe de diferença entre os dois mapas? Neste mapa de cá, nós observamos nomes das ruas. A gente vai ter até os elementos que tem na rua, como, por exemplo, praça. Se o autor quisesse colocar, ele podia identificar ali um restaurante. É um mapa que representa uma área menor. E por ele representar uma área menor, ele vai ter menos abrangência, mas a distorção vai ser menor. Enquanto este aqui, a gente tem um mapa de um estado, lembrando aí o assunto de uma aula anterior, né? A gente tem aqui o título, ó, Rio de Janeiro, principais cidades. Nós temos a legenda identificando cada um desses pontos aqui no mapa. Então, para compensar a primeira desvantagem, elaboram-se mapas que representam partes menos abrangentes da superfície terrestre, países,
estados, municípios, bairros e fazendas. Observa que quanto menor o espaço a ser representado, maior é a possibilidade de incluir detalhes na superfície, tá? Como a gente viu aí, nome de rua, até mesmo identificação de uma praça ali. E aí, nós temos a escala, que é a relação entre dimensões. Essa relação entre dimensões no mapa vai estar presente para poder ajudar o autor, ajudar o leitor a identificar as características de projeções para saber se houve ou não uma distorção, se está ou não mais adequado, e a fonte está lá sempre presente. Bem, no caso dos mapas digitais, que está presente na nossa mão, no celular, no computador, na TV, né? Você quando tem lá o aviso do órgão público que diz que vai chover muito no estado, no litoral, vai aparecer um cara na TV mostrando, ó, a nuvem de chuva se aproxima do estado e vai provocar chuva no final de semana. Ele vai mostrar mapas digitais que têm a ajuda das novas tecnologias de imagem, tá? Que vão fornecer informações meteorológicas. Essas informações vão trazer deslocamento das massas de ar, condições de tempo, dados de recursos naturais, se for o caso, se precisarem, os satélites vão mostrar isso. Tá? Você vai ter lá informações sobre minerais, sobre o solo, sobre a vegetação, regiões de queimadas ou desmatamento, movimentação de tropas militares, ocupação humana. Então, os mapas digitais eles têm uma infinidade de possibilidades. Eu trouxe aqui um exemplo de um mapa digital usado, né, num site falando sobre queimadas, onde ele tentou ilustrar as áreas mais quentes do país devido à seca no ano de 2015. Tá? Ele fala que essas áreas aqui na região norte, onde a gente está vendo os pontos mais intensos de cores amarelo e vermelho, são as áreas de maior calor e com maior possibilidade de queimadas ou até que estavam queimando. Tá? E aí nós temos também os tipos de mapas. E quais são esses tipos de mapas? Nós temos ali os mapas físicos, que representam os elementos naturais de um território, como formas de relevo e corpos de água. Nós temos os mapas políticos, que representam as divisões de estados, de municípios, de regiões internas ou externas. A gente vai ter a representação de um país ou de outro país, né, com suas capitais. Então, esse é o mapa político. Esse mapa que você está vendo aí na tela é o mapa do Brasil. Cada corzinha dessa. O azul é o Nordeste, o verde é o Norte, o vermelho é o Sudeste, né? Acho que é lilás, o roxo, essa cor aí, um rosa-choque, né? É o Mato Grosso, Goiás, o Mato Grosso do Sul. E essa parte mais amarelada seria o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a região sul do Brasil. Então, além dos mapas políticos e dos mapas físicos, nós também temos os mapas temáticos. E aí a gente observa neste mapa que está na tela uma cor vermelha mais intensa, um laranjinho e um amarelo mais claro. Esse mapa temático, se você observar a legenda, você vai ver que é um mapa de população, onde tem mais gente, onde tinha mais gente em 2017. Porque os mapas temáticos, eles registram informações sobre determinados temas específicos, como atividades humanas, atividades econômicas, industriais, turismo, densidade demográfica, ocupação de terras indígenas, depende do tema do mapa, tá? E existem também outras representações, a não ser além dessas tradicionais, né, a gente tem outras representações. O desenho que você faz em casa, como esse que está aí na tela, é uma representação do espaço geográfico, um croquis. Tá? Ele é bastante utilizado no cotidiano, geralmente em desenhos para explicar o trajeto de casa para o amigo, até a escola, né? Ou de casa para a igreja. Ó, vai lá na minha casa, vou fazer um desenho aqui para tu. A minha casa é assim, ó, tu dobra a rua aqui, depois da igreja tu pega a direita, vai ter um barzinho, do outro lado é a minha casa. Você faz um mapa ali e informa a pessoa que talvez não tenha um celular para poder se guiar. E esse desenho que você faz, esse rabisco aí, dependendo de como ele for apresentado, pode ser que ele tenha um desenho mais sofisticado, um desenho não tanto sofisticado. Você vai ter ali um croquis. É uma representação do espaço, tá?
Outra representação é a planta. Acho que vocês devem ter ouvido falar que a planta é uma representação plana, bem detalhada, de uma parcela pequena do espaço, de uma casa, né, de um terreno, de uma fazenda. Desse espaço que eu estou aqui, se eu quiser fazer uma planta, eu posso fazer, colocar onde está cada câmera, onde está a mesa, onde está a TV, eu posso identificar, eu posso dar detalhes porque o espaço é pequeno. As plantas normalmente são usadas em projetos de construção, no planejamento das cidades, no planejamento urbano, e elas têm um rigor técnico, elas têm um rigor científico, porque elas têm que respeitar as proporções dos elementos, olha, as proporções dos elementos, beleza? Uma outra representação são as maquetes. Maquete, você deve ter ouvido falar, né? Toda feira de ciência, toda feira científica tem maquete. É uma miniatura que representa o espaço em formato tridimensional. Você vai ter lá a altura, a largura, o comprimento. Vai ser muito utilizada por profissionais de engenharia, arquitetura, em projetos. Mas vem aqui comigo. Você já deve ter usado muita maquete na sua vida, nas suas feiras ou nas suas apresentações de escola. Eu botei até uma imagem aí do lado. E aí, é esse convite que eu quero fazer para você representar o seu espaço, para você construir uma representação do seu espaço, né? Inclusive guardar essa representação para mostrar ao seu professor na volta às aulas. Constrói ali, ó, uma representação do teu quarto ou da tua casa, bota ali os cômodos, o que é que apresenta em cada cômodo. Você pode utilizar material reciclado, né, de outras coisas que você tem em casa, como você vê aí na tela, esses alunos que fizeram em uma outra escola, tá bom? Então, esse é o desafio dessa aula. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Continua com a gente aqui na TV Escola Jaboatão. Valeu!